Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 55. Versos de 6 a 9. Isaías 55, versos de 6 a 9. Amém? Diz a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu próprio caminho, e o iníquo os seus pensamentos, e convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltem-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que o vosso pensamento. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Eu já pode sentar. Amados, nós vivemos hoje um tempo de muita inquietude. Eu falei na última semana, a pandemia ela já se estende há 1 ano e 5 meses aproximadamente no Brasil, né? Já se estende aí 1 ano e meio quase. E eu dizendo à minha esposa, quanto nós devemos ser gratos nesses dias? Quando temos o pão de cada dia sobre nossa mesa, quando temos um teto sobre a nossa cabeça, quando temos filhos saudáveis em casa, quanto nós podemos agradecer a Deus e sermos gratos pelas grandes coisas, porque não são pequenas coisas, mas grandes coisas que o Senhor tem nos dado. Porque só sabe o valor do aperreio do menino lá em casa quando você tem essa criança junto com você. E muitas pessoas estão muito assim, indecisas com respeito ao seu futuro, à sua carreira, os seus sonhos. Quantos casamentos foram adiados em 2021? Eu conheço um casal, conheço familiares de um casal que está adiando, veio casar agora. Saiu até no jornal lá de Recife, todo mundo de máscara, justamente porque as coisas pareciam que nunca se concretizavam. E por vezes nós vivemos esse dilema. Parece que as coisas não estão dando mais certo. Será que Deus ele perdeu o controle de tudo? Mas nós por vezes esquecemos que o nosso Deus ele tem escrito a nossa história dentro da história deste mundo. Jesus, ele disse, ele pediu que não os tirasse do mundo, falando de nós, os discípulos dele, mas que os livrassem do mal. E o Senhor tem nos livrado dia após dia. O Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos livrado da morte. Porque nem mesmo quem morre de Covid morre eternamente. E nós cremos no Deus que dá vida eterna. E que esses ressuscitarão no último dia. Nada pode nos afastar desse amor de Deus e nada pode tirar esse plano perfeito de Deus às nossas vidas. Mas ontem, quando eu meditava nesse texto e em tudo que nós vamos falar essa manhã, o Senhor me trouxe ao coração 2 pessoas distintas nesse futuro. 2 pessoas que eram abençoadas por Deus e que Deus tinha um plano perfeito para as suas vidas. E que em ambas Deus cumpriu o seu plano. Em momento algum, nem mesmo com os erros destes, Deus deixou de cumprir o plano, porque Deus é fiel e Ele não nega esse mesmo. Ele não mente. E o primeiro deles é José. José, ele escolheu ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele permaneceu dentro dos planos, dos pensamentos do Senhor para a vida dele. Ainda mesmo quando ele estava na prisão, no fundo do poço,
ou como escravo na casa de Potifar. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Permaneceu junto ao Senhor, ainda mesmo quando todos abandonaram. E a vida do cristão, ela deve ser sempre um nível. Porque quando nós estamos passando por dias difíceis como esses, por dias tão entristecedores, de luto, de tristeza, nós temos a quem recorrer, temos onde chorar, temos aos pés de quem clamar. Mas quando vemos nossos entes enfermos, nós clamamos a Deus, que é dono da vida. Não colocamos nossa esperança em médicos, não desmerecendo, porque os médicos estão dando tudo deles ali. Mas Deus é aquele que dá a vida, é aquele que sustenta, é aquele que cura. Que nenhuma enfermidade, nada, pode deter a sua mão. Nós cremos nesse Deus que é poderoso para fazer muito além do que nós podemos fazer. Nós cremos num Deus que ressuscita mortos. Nós cremos num Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, se estamos passando por esse tempo difícil, que escolhamos fazer assim como Deus anunciou a Abacuque lá no seu livro, dizendo que o justo viveria por fidelidade. Nas últimas aulas que eu tive com o Padre Jair, ele falou muito sobre esse texto e ele disse uma coisa interessante. Ele contando sobre o contexto de Abacuque, ele disse assim: olha, Deus disse a Abacuque que destruiria Israel, os babilônicos viriam destruir Israel. Imagine você ouvir uma notícia de destruição assim, seu coração vai estremecer. E sabe como Deus anima a Abacuque? Ele diz assim: os fiéis, aqueles que viverem fielmente a mim, porque a fé é fidelidade, entendam isso. Fé não é só acreditar. A palavra fé, em sua origem, ela tem a ideia de fidelidade a Deus. Não é só crer em Deus, mas crer ao ponto de ser fiel constantemente a Ele. E diz o texto lá em Abacuque, Deus animando Abacuque, diz assim: aquele que for fiel será livre do cativeiro. Aqueles, amados, que são fiéis nesse tempo, Deus libertará de todo o cativeiro de angústia e tristeza. Porque na presença do Senhor, até o choro se torna em alegria. Na presença de Jesus, até a falta de esperança do mundo se cala, porque a própria esperança vive para nós. E José, como exemplo dessa manhã, ele escolheu obedecer, independente das circunstâncias. E nós já vemos em contraponto uma pessoa totalmente diferente de José, uma pessoa que tinha planos, promessas de Deus para a sua vida. E essa outra pessoa era Sansão. Deus prometeu libertar o povo dos filisteus pela mão de Sansão. Olhe, mas Sansão deu tanto trabalho. Deus, ele era um nazireu. O nazireu não podia tocar em nada morto, o nazireu não podia beber vinho, o nazireu não podia raspar a cabeça. Ele tinha vários votos. Eram votos a Deus. E é interessante que o que é que Sansão fez? Sansão um dia, e o nazireu, ele como homem de Deus, não deveria se relacionar com mulheres e outros povos. Até porque, não sei se você sabe, mas Deus queria manter a aliança, o seu povo limpo de idolatria. Então ele diz assim: não se envolvam com outros povos. Porque o filho de um judeu com uma mulher que não é judia, ele não é judeu. Porque só quem faz nascer judeus são judias. Por isso que Deus diz sempre aos seus, aquele povo: olhe, fiquem com vocês mesmos aí. Escolham sempre as mulheres entre vocês, para que nasça uma linhagem sem idolatria, porque senão é vir gente de outro povo, com outros costumes. Foi isso que aconteceu várias vezes em Israel. E nós vemos, amados, Sansão, que primeiro se compromete com uma mulher que não é
que não era judia, antes com uma mulher cananeia, filisteia, e essa mulher o trai, contando o seu segredo ao seu pai para que esse perdesse uma aposta. Sansão poderia ter aprendido a lição, mas não aprendeu. Nós vemos um Sansão que não poderia tocar em coisas mortas, mas ele toca em um leão que ele deixou morto para colher o mel que ele queria comer. Nós vemos um Sansão bebarrão que quebra o seu voto. Tudo toma o vinho, que ele era proibido pelo seu voto de Nazireu, um voto de nascença. Nós vemos um Sansão que, depois de ter sofrido uma primeira vez uma desilusão com mulher de outro povo, ele se apaixona novamente por outra mulher desse mesmo povo e conta o seu maior segredo para ela. Parece ironia vermos essa dualidade de Sansão, um homem vitorioso em batalha, porque a mão do Senhor era com ele, e ao mesmo tempo um coração tão fraco, tão infiel, que não permanecia junto ao Senhor. Mas o que eu quero dizer essa manhã e enfatizar, não vou ser longo, é justamente isso. Ambos cumpriram o propósito de Deus para a sua vida. Os dois eles tiveram as suas escolhas e ambos as escolhas deles levaram eles para onde eles mereciam. Mas o propósito de Deus na vida desses homens foi cumprido. Porque o plano de Deus é perfeito para cada um de nós. Vemos José que, apesar de ter passado pelos piores lugares, em um piscar de olhos, Deus mudou a sorte de José e não lhe fez mais um prisioneiro, mas agora o governador de todo o Egito. Porque a mão de Deus era com José. Porque Deus era com José. Essa é uma frase que é repetida várias vezes no livro de Gênesis, descrevendo a história de José, justamente essa. Deus era com José. Deus era com José no poço, Deus era com José na prisão, Deus era com José na casa de Potifar. E Deus também era com José quando ele passou a ser governador do Egito. Porque José permaneceu nos seus planos. Quando nós permanecemos nos planos de Deus, nós podemos sem peso algum mergulhar nessa graça, sem amarras do passado, sem amarras das escolhas erradas, dizer assim: eu posso viver agora plenamente tudo que Deus tem para mim. Mais uma vez, em contraponto, vemos Sansão, que agora já cego, escravo, era usado como escárnio, não a Sansão, mas ao nosso Deus, quando amarraram Sansão lá naquele tempo. Eles escarneciam do nosso Deus. E Sansão naquele dia disse: Senhor, dá-me mais uma vez força para ele fazer justiça pelo nome do Senhor. E diz o texto que Deus deu força a Sansão e ele puxou as colunas do templo. O templo desabou em cima daquele povo. E há um acréscimo no final do versículo que faz toda a diferença. Uma frasinha que diz assim: naquele dia Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sabe o que aconteceu? Deus deu fogo a Israel pela mão de Sansão. Tanto José cumpriu os planos de Deus lá naquele palácio, como também Sansão cumpriu os planos de Deus soterrado naquele tempo. Mas as escolhas de permanecer ou não nas promessas de Deus levaram esses homens ou a uma vida longa para abreviar os seus dias. E nesse tempo nós vamos escolher a obediência, a fidelidade. Porque, como diz lá em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá por fé. Nós vivemos pela fidelidade que temos a Deus. E essa fidelidade nos leva a lugares melhores, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos.
Os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. E o texto de Isaías é bem claro, como diz assim: deixe o perverso o seu mau caminho e se arrependa ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Mude de vida. Pare de viver para os seus desejos, pare de viver para esse mundo, viva para Jesus. Se entregue totalmente a Jesus. Porque quando estamos nele, debaixo das suas asas, nós estamos seguros em todo tempo. Que Deus esteja sempre como sirene gritante, gritando aos nossos corações, para que voltemos a Ele. E se um dia cairmos, que seja a mão do Senhor que nos levante, mas que nunca caiamos tão distante que precisamos morrer para ver voltar ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor esteja ministrando os nossos corações nessa manhã. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós nesse dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder, misericórdia e amor. Te agradecemos porque, apesar de quem és, o Senhor nos ama. Apesar de toda a tua glória, o Senhor nos ama intimamente. Apesar, Deus, de todo o cosmos, com toda imensidão, tu que és maior do que todas essas coisas, se preocupa individualmente com cada um de nós, com o pão, com o zelar, Senhor, dos nossos familiares, com a cura aos enfermos, ó Deus, e com guardarmos, Senhor, aqueles que o Senhor leva, mas leva junto a Ti, Senhor. Te agradecemos pela esperança, ó Pai, esperança que transcende toda situação má deste mundo. Te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.